Qual tem sido a nossa resposta enquanto discípulos do Senhor nos dias de hoje às responsabilidades que nos é imposta pela palavra do Senhor? Vamos ver o que diz o texto em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 8, que diz assim: Então ela, falando da filha de Herodes, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhes disseram: O lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhe vós mesmos de comer. Discípulo geralmente se atemoriza com facilidade. Foi assim quando Jesus morreu. Os discípulos pensaram: e agora? E no texto que acabamos de ler, os discípulos não estavam preocupados com a multidão. João Batista acabara de ter a sua cabeça servida numa bandeja. Nunca a perseguição estava tão próxima à igreja como naquele exato momento. E falando um pouco de perseguição, falando um pouco do que é sofrer pelo nome de Jesus, vamos ver o que o próprio Jesus diz no livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, falando acerca de Paulo: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Servir a Deus em meio aos milagres, em meio à bonança, servir a Deus em meio ao status de sermos chamados filhos de Deus, é maravilhoso. Mas quando a gente recebe o convite de manifestar, de expressar o quanto importa padecer pelo nome do Senhor, fica mais complicado. A hora já é avançada, o lugar é deserto, aqui é perigoso. Despede logo essa multidão, acaba logo esse culto, vamos dar o fora daqui. Em outras palavras, a hipocrisia estava gritando, estava pulsando nas veias daqueles discípulos. E Jesus não cai nessa conversa, Jesus não cai nessa artimanha dos discípulos. E Jesus lhes responde: não é necessário despedir a multidão. Dá-lhe vós mesmos de comer. Em outras palavras, também Jesus, ao confrontar os seus discípulos, ele estava dizendo: vocês precisam assumir as suas responsabilidades. A multiplicação somente vai acontecer para que nós, discípulos do Senhor, tenhamos condições de cumprir com a nossa responsabilidade: alimentar a multidão. E com um detalhe: se a multidão à nossa volta passa fome, a responsabilidade é nossa enquanto discípulos do Senhor. E a multiplicação somente vai acontecer para que nós tenhamos condições de cumprir com a nossa responsabilidade. E para que esse milagre ocorra, nós, discípulos do Senhor, precisamos depositar nas mãos dele os nossos limitados recursos, para que ele, através de nós e através dos nossos limitados recursos, possa efetivar a multiplicação e assim alcançarmos e assim suprirmos a necessidade da multidão à nossa volta, para que a glória seja dele, para que a honra seja dele e para que o louvor seja a ele. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Que possamos diminuir nossa hipocrisia ao elaborarmos desculpas para não cumprirmos o ID, que é a ordenança para nós, discípulos do Senhor. E que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e que Ele,
através de nós, possa efetivar a multiplicação. Em nome de Jesus. Amém.